Fala, galera ligada no canal Colina em Foco. Vou trazer agora uma dica especial para você que curte dar aquela secada no rival e está confiante na vitória do Vascão. É com muito orgulho que eu apresento a Bet Nacional como parceira oficial do canal Colina em Foco. Uma plataforma confiável, rápida e com as melhores cotações do mercado de apostas. Quer fazer aquela fezinha no Vascão? Então vem com a Bet Nacional, que é o lugar certo para você. Mas vale destacar que a aposta não é investimento, mas sim entretenimento e emoção. E precisa ser feita com muita consciência. Sempre jogue com responsabilidade. Saiba quando apostar, mas também quando parar. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Aqui no Colina em Foco, a gente valoriza o jogo limpo, dentro e fora de campo. Então acesse o link da Bet Nacional que está na descrição e também no comentário fixado no chat. Faça seu cadastro e aproveite. Lembrando, com moderação. E fica ligado, porque vem muita novidade por aí, com a Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Fala, rapaziada do canal Colina em Foco. Meu nome é Gustavo Ribeiro e eu tô aqui acompanhado do meu parceiro Felipe Malvieri. É isso, rapaziada. Mais um episódio do nosso quadro Olhar Cruz Maltino. Um episódio muito especial, né, Felipe? Vamos comentar aqui, talvez não. Até aqui, o jogo mais importante do ano. Você concorda com essa afirmação? Gustavão, concordo plenamente e eu confesso para você que eu já estou agoniado aqui, doido para chegar logo amanhã, porque, sinceramente, esse jogo vai ser um jogo, como você falou, é o jogo do ano para o Vasco, pelo menos até aqui. Então, estamos falando da partida de volta pelas quartas de final, Vasco e Botafogo, né? A primeira partida que foi em São Januário, terminou empatada em 1-1. Gol do Arthur Cabral pelo lado deles e pelo lado do Vasco, o Jair empatou. Nesse confronto não iremos contar com o Jair, né? Mas o Vasco ali, a gente vai comentar um pouco sobre a provável escalação, né? Mas acredito que, diferente do primeiro jogo, nessa partida, o Botafogo, como mandante, eu espero um adversário um pouco mais ligado, né? Porque eu acho que foi uma partida muito abaixo do Botafogo. O Vasco conseguiu ser superior ao visitante, mas não conseguiu o resultado que fosse levar a vantagem para o jogo de volta, né, Felipe? Tu acha que o Vasco deu mole de não conseguir abrir essa vantagem que seria muito importante para o jogo de logo mais? É perigoso, né, cara? Porque, assim, você teve oportunidades em casa de fazer, de repente, mais 2 gols de vantagem, ou pelo menos, vamos botar assim, aquele lance mais claro ali do Ryan, né, que a bola bate no travessão, depois O bate lance da mão. na mão do Marlon Freitas, enfim, você tem pelo menos a possibilidade de, num jogo disputado como é Vasco e Botafogo, você ter o benefício do empate, pelo menos, né? E não é o caso. Apesar que eu particularmente acredito que o empate, talvez, para eles, que não vão ter o John, eles fiquem mais ressabiados. Pô, do outro lado tem o Léo Jardim. Então, assim, tudo bem que eles têm o Neto, se eu não me engano, que é um bom goleiro, Sim. mas o Léo Jardim já se provou aqui no Brasil, enfim, na campanha da Copa do Brasil ano passado, nos pênaltis ele salvou muito. Então, e aqui vai um momento, Gustavo, aqui vai um momento Felipe sensitivo, tá? Momento aqui, ó, Felipe sensitivo. Esse cara aqui, ó, vai decidir amanhã. Felipe Esse cara aqui, Coutinho? Felipe Coutinho. Cara, e aí, quando a gente for pular para a parte das prováveis escalações, eu falo qual seria a minha opção, que eu acho que iria favorecer o jogo do Felipe Coutinho. Mas falando um pouco, concordo com o que você disse em relação a caso aconteça um empate. Eu estou confiante em relação aos pênaltis, né? O Vasco tem um retrospecto positivo nas últimas 2 temporadas. Léo Jardim já se mostrou, já se provou como um grande pegador de pênalti. E o Vasco tem bons batedores, né? Lucas Piton sempre bate, o próprio Tietê, Coutinho, Verratti, batedores de pênalti não falta nesse elenco. Mas não vai valer de nada a gente ficar lamentando o empate da primeira partida. Vamos projetar um pouco desse confronto aí, desse jogo de volta. Como eu disse no meu comentário inicial, eu imagino um Botafogo um pouco mais esperto, tentando propor o jogo. O Botafogo aqui em São Januário entrou assim muito
Cara, meio desligado, né? Um Botafogo que não estava com aquela intensidade, apostando em duas torres lá na frente. Eu acho que a gente pode ver um Botafogo um pouco mais leve, né? E o Vasco precisa ficar atento a isso, principalmente gramado deles, né? Gramado sintético que prevalece ainda mais um jogo mais rápido, né, Felipe? Verdade. É assim, é o que eu espero também. Eu imagino que o Botafogo vá tomar as rédeas da partida no começo, porque tá no seu campo, tá com o seu torcedor apoiando, em grande maioria, obviamente, está jogando em casa. E é natural que o Botafogo queira já começar naquele abafa, né? Naquela pressão inicial de 15, 20 minutos, e o Vasco tem que ser inteligente, tem que saber suportar, tem que saber segurar essa bola, porque isso irrita o time adversário, irrita a torcida adversária, quando a torcida começa a entender. Isso acontece muito em São Januário. E o adversário, quando ele é inteligente para jogar contra o Vasco em São Januário, ele faz isso. Quando o time percebe ou melhor, quando a torcida percebe que o time adversário está muito tempo com a bola, está muito tempo tocando aqui, meio que cozinhando o jogo, isso vai irritando, porque aí a torcida pressiona o seu time para fazer pressão, para, enfim, isso aí é algo natural, assim, acontece. Mas eu espero que o Vasco seja inteligente nesses 15, 20 minutos iniciais de pressão de um Botafogo, que eu imagino que vai acontecer. Se acontecer ao contrário disso, eu confesso a você que eu vou me surpreender. Mas, assim, é o Vasco do Diniz, né? Então, a gente sempre pode esperar alguma coisa diferente. Pode ser que o Vasco engula o Botafogo, pode ser que o Vasco jogue de uma maneira mais estudando, sabe? Estudando o Botafogo. Vamos deixar os caras se abrirem mais, porque o Vasco vai ter espaço para jogar nessa pressão do Botafogo inicial. Enfim, tô curioso para ver esse jogo de verdade, assim, como o Botafogo vai se comportar, como o Vasco principalmente vai se comportar. Mas o Vasco precisa ser inteligente nos minutos iniciais de pressão que o Botafogo deve começar fazendo. Eu assino embaixo nesse seu comentário. Eu acho que, além de ser um time inteligente, precisa ser um time maduro, assim, um time experiente, tentar mostrar experiência, acalmar o jogo quando precisar, acelerar o jogo nos momentos que vê que o Botafogo tá ali meio ressabiado, meio moscando. O Vasco tem que saber os momentos certos de atacar. E aí, agora, para a gente passando aí o grande tema do vídeo, que é a provável escalação. E o porquê que eu falei que eu iria com uma escalação diferente para favorecer o jogo de Felipe Coutinho. Eu acho que você estaria do meu lado nessa discussão, né? O Joel já é a favor dessa escalação aí que está na tela. Mas eu, para uma partida como essa contra o Botafogo, que a gente já citou aqui, que muito provável que o time da casa tente atacar em muitos momentos, eu iria com o David ali na frente, né? Que na verdade ele não iria para frente, né? Ele iria jogar ali do lado esquerdo e aí ficaria alternando ali Nuno e Coutinho, uma formação parecida com a que jogou contra o Santos. Essa seria a minha escolha. E a sua, Felipe? Seria a minha escolha também. Ainda bem que o Joel não está aqui para cornetar a gente. Eu quero ouvir a de vocês aqui nos comentários também. É isso aí, galera. Comenta aí no chat se vocês acham que a gente está falando besteira, se vocês escalariam de uma forma diferente. Enfim, comenta aí, que a gente está sempre atento aqui. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, Gustavão, assim, com certeza, eu não começaria esse jogo com o Verratti. O Verratti entraria para mim no segundo tempo aí no decorrer da partida. Mas eu acho que para esse formato mesmo de jogo, como o Botafogo, eu imagino que ele vá para cima e ele vá se expor, porque ele está em casa, ele vai querer o resultado, ele vai dar espaços. E a gente precisa de um ataque veloz. A gente vai precisar de um ataque mais, uma palavra que eu sempre uso quando eu vou falar desse ataque, mas um ataque mais móvel mesmo. E talvez um ataque que surpreenda o Botafogo, né? Nesse momento de transição, nessa fase de transição, tá atacando, perdeu a bola. O Vasco pressiona, recupera, a gente vai precisar de velocidade nesse ataque. E aí o David, apesar de forte, é veloz. Você tem o Nuno, você tem o Ryan, enfim. Eu concordo contigo, cara. Eu não começaria com o Verratti nesse jogo, não. Ele até entraria no jogo, para mim, mas não começaria com ele de titular, não. Sim, eu concordo com você, como eu disse no meu primeiro comentário, eu gostaria de um ataque mais móvel, como você disse, principalmente porque eu acho que é um estilo de jogo que favorece o Coutinho.
deixar o Coutinho com mais liberdade, podendo ter jogadores que dialogam com ele com mais facilidade. A gente sabe que o Coutinho e o Verratti têm uma grande amizade fora do campo, né? Teve folga aí, eles passaram juntos, mas dentro de campo, eu sinto que são jogadores que têm dificuldade de se conectar, estilo de jogo muito diferente. O Coutinho é um jogador que gosta desse jogo mais associado, tabelar, passar, e o Verratti tem essa dificuldade. A gente viu ali contra o Santos que, tendo o Nuno, o próprio David, que não é um primor técnico, mas tem mais facilidade que o Verratti. Eu acho que isso favoreceu demais o jogo do Coutinho e eu gostaria de ver em algumas ocasiões. Acho que nessa partida contra o Botafogo seria um jogo ideal para a gente ver novamente esse esquema. Mas provavelmente o Fernando Diniz irá repetir essa escalação aí que já é habitual, né? A diferença vai ser a saída do Jair para a entrada, para a volta do Tietê, na verdade. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa volta do Tietê, Felipe. Vamos lá, deixa eu só complementar o que você estava falando, e eu concordo contigo, porque o Coutinho me parece que ele gosta do cara, o cara que sabe, o cara que tem a bola no pé, o cara que sabe tratar bem a bola no pé, ele vai se dar bem com o Coutinho. E essa é a dificuldade, é a deficiência do Verratti. Isso tá claro para todo mundo, tá nítido para todo mundo. Então, fora de campo eles são muito amigos, as famílias são muito unidas, dá para perceber, eles viajam juntos, igual você falou, de fato, eles postam isso. Mas dentro de campo, me parece que não tem essa sintonia, porque o Verratti não tem o primor técnico de tabelar, de fazer 1-2, enfim. A bola chega no pé dele, normalmente o ataque vai morrer. Quando a bola chega no pé dele, que se não for para definir a jogada, um chute direto para o gol ou algo do tipo, a probabilidade da jogada morrer é muito grande. Então ele conversa melhor ali com o Nuno, ele conversa melhor com o Ryan, ele conversa melhor com o David, e eu concordo com você. Com relação à volta do Tietê, é importantíssimo, assim, já seria importante com o Jair. Sem o Jair, ela se torna ainda mais importante. Porque eu sempre digo isso aqui, o Tietê, ele é o motorzinho desse time, cara. Muitas vezes o Tietê, eu vi o Tietê, o time jogando mal e o Tietê jogando bem, assim. Mas só que sozinho ele não vai conseguir fazer muita coisa. O Tietê, cara, quando ele tá bem no jogo, e graças a Deus isso acontece bastante vezes, cara, o Tietê, ele é aquele cara que ele não é marcador, mas ele consegue voltar para ajudar na marcação, ele se apresenta, sabe, ali na meia-lua, como um homem surpresa ali, meio campo surpresa. E eu quero ver o Tietê jogando com o Barros, porque como o Barros potencializou o futebol do Jair, eu tenho certeza absoluta que o Barros também vai ajudar muito o Tietê. Então essa dupla Barros-Tietê me agrada, cara. Me agrada muito. E assim, sem o Tietê e sem o Jair, cara, eu confesso que eu ficaria preocupado, a não ser que aí rolasse ali uma dança das cadeiras, né? Aí você bota o Hugo Moura com Barros e bota o Robert Renan para jogar, enfim, tem opções. Mas essa escalação aí, com a adendo do Verratti lá, eu gostei, cara. Com Barros e Tietê, eu acho que é uma boa, sim. Sim. Não, só deixar claro também que essa é a nossa opinião em relação ao Verratti, explicamos nossos argumentos, mas também é que não me surpreenderia em nada se o Verratti decidisse a partida, porque ele é um cara que é muito decisivo, né? Principalmente Exato. em Copa do Brasil, foi um cara que carregou o Vasco até a semifinal do ano Não, e é o que eu passado. quero, né? Não, Obviamente, exatamente. se É um ele tá cara, em campo, quero que ele faça 3 gols. é um cara que é muito forte na bola aérea, pênalti de fato, por mais que ele dê um sustinho na gente contra o Sport ali, mas é um cara que não costuma pipocar, então também não vou reclamar da escalação do Verratti como titular, Não, longe disso. Eu tenho uma opinião divergente, mas é isso. de fato eu também acho que não é nenhum absurdo, porque o próprio argumento do Joel, ele acredita que seja um jogo que irá ter muitos cruzamentos. Eu vejo de forma diferente, mas também não seria nenhum absurdo. Aí veremos isso agora dentro de campo. Mas dando Isso uma aí. passada rápida em cada nome da escalação, né? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, que voltando aí de lesão, Hugo Moura e Lucas Freitas na zaga, né? O Cuesta não pode jogar e o Robert Renan vindo de muito tempo sem atuar. Provavelmente é a última partida com essa dupla de zaga atuando junto, né? Lucas Piton na esquerda, tá? A dupla de volantes, Barros e Tietê, como a gente ressaltou, né? Primeira vez que esses jogadores estão jogando juntos. Ali o nosso trio de meio-campistas e atacantes, né? Meias atacantes, Coutinho, Nuno e Ryan. E lá na referência, Pablo Verratti, camisa 99, o nosso capitão. Agora, para finalizar o vídeo, Felipe, vou perguntar sobre o quesito gramado sintético, né?
porque a gente viu aqui o histórico do Vasco dentro do gramado sintético do Engenhão, e são 6 clássicos, só contando em clássicos, né? Foram 6 clássicos com 3 vitórias e 3 derrotas, né? De fato, ali, equilibrado esse retrospecto. O que você pensa em relação ao sintético? E eu vou antecipando a minha opinião. Eu acho que o Vasco, em relação aos outros rivais aqui do Rio de Janeiro, né? O Botafogo como mandante, Fluminense, Vasco e Flamengo, Fluminense e Vasco, né? Como visitante. Eu acho que dos 3, o Vasco é o que consegue se sair melhor, né? Eu tenho essa percepção que os outros 2 rivais eles se complicam mais jogando lá no tapetinho. Acho que o Vasco, não sei se por ter mandado alguns jogos lá no Engenhão, tem uma familiaridade melhor, né, Felipe? Sim, cara, óbvio, eu não sou jogador e tem jogador que reclama, a maioria deles, inclusive, reclama de jogar em gramado sintético, mas o Vasco tem se dado bem, assim, tudo bem. Se você for pegar aí retrospecto em clássicos, tá metade, metade. E a gente tem esse jogo para desempatar e eu espero, obviamente, desempatar para o lado positivo da coisa, né? Eu não quero me classificar nos pênaltis, não. Quero me classificar nos 90 minutos, porque a gente sofre muito com pênalti. Eu gosto de ver pênalti no time dos outros, não no meu. Mas, cara, o Vasco, eu acho que ele consegue. E eu, sinceramente, não vou saber te explicar o porquê, mas o Vasco consegue jogar bem quando joga em gramado sintético, cara. Diferente de Fluminense e Flamengo, né? O Botafogo já tá jogando lá. Mas às vezes que a gente jogou lá, e pelo menos que eu me lembre assim, por exemplo, a gente ganhou do Fluminense muito bem lá, 2 vezes. A gente ganha 2023, se eu não me engano, com gol do Peck e tudo. Depois a gente ganha Cara, eu acho do. que esse do gol do Peck é no Maracanã. Não sei se eu tô falando Não, besteira. tem um que o Do... André que o André erra no final. Aí. Não, mas Isso. esse é o mesmo jogo que o Marcelo fica caído? Não Não, lembro, não. cara. Eu sei que nesse jogo o Marcelo fez gol também. O Ah, não. Marcelo São também fez gol, o mas a do gente ganhou. Marcelo no chão, que o Rossi deixa ele no chão, acho que é no Ah, Maracanã. não. No mesmo jogo, não. É, isso. Eu acho que. Bom, não sei, agora eu fiquei na dúvida. Me pegou. Depois a gente vai ver. Galera, comenta nos comentários aí. Enfim, cara, eu acho que a gente vai se dar bem. Eu tô confiante. O retrospecto é 50-50, mas a gente vai se classificar. Eu tenho certeza disso, tô confiando nisso. Cara, também tô confiante, mas uma coisa eu tenho certeza, vai ser um jogo muito tenso, muito difícil, e eu espero uma partida muito equilibrada. Essa é a verdade. Mas eu quero Agora, ouvir. Pode falar, Felipe. você acha? Claro que vamos. A gente não está comparando aqui, mas o ambiente, por exemplo, o ambiente na Arena da Baixada, naquele jogo, na Liga Arena, né? Contra o Atlético Paranaense, me parecia um território mais hostil. Também. Também E fico com essa sensação. a gente venceu por 2-1 o primeiro jogo e tomou 2-0 muito rápido. E a gente conseguiu se classificar lá, fazendo aquele gol que o Verratti, sim, não sei de Gol onde que ele tirou aquele fantasma. gol, um gol fantasma que ele fez, que só ele consegue fazer, e se classificou nos pênaltis. Assim, eu acho, não que eu não esteja nervoso, não que eu não esteja angustiado, não que eu não esteja agoniado, mas eu confesso que talvez seja um pouquinho mais tranquilo, até um perigo eu falar isso, porque daqui a pouco se vira corte para parar em um monte do canal do Botafogo. Mas eu acho que é um pouquinho mais tranquilo jogar lá no tapetinho. Vamos ver, cara. Vai ser um jogo muito difícil, muito tenso. Eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Diz aí a expectativa de vocês para essa partida, como que tá a tensão, como tá o coração, se tá os exames cardíacos todos em dia, porque a expectativa vai ser de um jogo muito tenso. Também quero ouvir a opinião de vocês em relação à escalação, né? Você é do nosso time, que esperaria um time um pouco mais móvel lá na frente, ou você é igual o Joel, que acredita na decisão de Pablo Verratti lá na frente, no comando de ataque? É isso. Deixem o like para apoiar o nosso quadro também. E é isso, né? Até a É isso. próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.